Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo de vetores e geometria analítica. Esse vai ser um vídeo tranquilo porque nós vamos falar sobre igualdade, paralelismo e vetor unitário, que são conceitos muito simples de serem entendidos, tá? Bom, mas vamos começar tradicionalmente colocando aqui o nosso GeoGebra na nossa frente para a gente poder mostrar uma coisa muito simples. Eu vou começar com a ideia de vetores paralelos. A ideia de um vetor paralelo, moçada, é o que você espera que seja. Se eu pegar dois vetores e desenhar dois vetores aqui que têm a mesma direção, não precisa ter nem o mesmo sentido e nem o mesmo módulo, você tem aí dois vetores que são paralelos. O que são dois vetores paralelos na prática? São vetores que têm apenas em comum a sua direção. O tamanho você vê que está diferente, e o sentido você vê que está diferente. E direção para a gente é o quê? Você estar apoiado em retas que são paralelas. Aqui no caso a direção é uma reta, tá, gente? Então, se você estiver apoiado em uma reta paralela à outra, você terá vetores paralelos. Simples, né? Então, vetores estão paralelos quando estão apoiados em retas paralelas. E apoiado, que eu quero dizer, entre aspas, tudo bem? Mas você vê que visualmente esses vetores aí têm que estar dentro, vamos dizer assim, do contexto de paralelismo de retas e não precisam ter nem o mesmo tamanho, nem o mesmo sentido, são vetores paralelos. E um caso particular de paralelismo é a igualdade, tá? A igualdade de vetores, que são, no caso aí, vetores, eu vou até colocar ele um pouco diferente aqui, ó. Esse vetor e esse vetor, esse também aqui, ó. E principalmente esse daqui, são vetores iguais. O que são vetores iguais? Vetores iguais, eles são paralelos, ou seja, têm a mesma direção, têm o mesmo sentido, intuitivamente apontam para o mesmo lado, tá? E tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho. Na prática, a gente acaba percebendo que o principal deles, vamos dizer assim, o representante desse conjunto de vetores que a gente gosta mais de usar é esse daqui de baixo, que sai da origem. Todos os outros vetores são chamados equipolentes, ou iguais, ou equivalentes a esse vetor aqui, que saiu da origem. Tá bom? Se todos eles tiverem mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, eles são equivalentes a esse vetor aqui de baixo, tá? Que é o representante que a gente gosta mais de utilizar desse conjunto de vetores. Eles são equipolentes, são iguais na prática, tá certo? Bom, esse foi o caso do paralelismo e da igualdade. A gente vai ver isso algebricamente depois. E agora eu vou dar uma noção para vocês de vetor que tem módulo 1, mas que tem a mesma direção, o mesmo sentido de um outro vetor. A mesma direção, principalmente. Eu vou desenhar aqui um vetor aqui clássico, que vai aqui ao 3 e 4. E vou dizer para vocês que vocês já percebem que esse vetor aí não tem tamanho 1. Um vetor de tamanho 1 seria um vetor que sairia daqui e chegaria mais ou menos até aqui assim, se eu fosse medir. Eu vou dizer uma coisa interessante para vocês. Eu vou chamar esse vetor de cima de V, tá? Vou chamar esse vetor de cima de V. E vou chamar esse aqui de V dividido pelo módulo de V. E vou dar o nome de versor. Peraí, fala de novo isso daí, que eu não entendi por que você dividiu pelo módulo de V e chamou ele de versor. Por que você fez isso? Eu vou explicar direto aqui no GeoGebra. Vou colocar um vetor V, esse vetor que eu falei para vocês aí, igual a 3 e 4, 3,4. Tá, peraí, vamos lá, vamos colocar o parênteses, né, que senão não funciona. 3,4, tá certo? E ative o vetor aí. Olha lá, esse é o meu vetor V, tudo bem? O módulo desse vetor V a gente já calculou em algum lugar aí.
que ele é módulo de V ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, é aquele meu triângulo retângulo mais banal possível, que me dá o módulo de V igual a 5, né? Tem um lado 3, um lado 4, e o módulo dele acaba sendo igual a 5. Mas de onde que eu tirei isso aí? Essa conta, não se esqueça, é feita com o teorema de Pitágoras em cima desse triângulo retângulo aqui. De lado 3, de lado 4, e esse meu módulo de V é a minha diagonal, tá? Do meu triângulo retângulo aí. Você se lembrou disso? Tá bem? Certinho, né? Bom, agora tem um outro vetor que tem a mesma direção e módulo 1. Não precisa ter nem o mesmo sentido, mas a gente costuma usar com o mesmo sentido. É um versor. Se eu for desenhar ele aqui, é um sujeitinho, como eu falei, que tem aqui, ó, mais ou menos esse tamanho, que estou falando no olho, mas cujo módulo é 1. Cujo módulo é 1. Para e pensa. Se o tamanho dele é 5, o tamanho de V é 5, o tamanho do meu versor, que vai ser esse vetorzinho aqui de baixo, tá? Que eu mostrei para vocês, que tem a mesma direção, mais módulo 1. Se V tem 5 e o meu versor tem 1, significa que para achar o meu versor, eu preciso dividir o vetor inteiro pelo seu módulo, que deu 5. Quer dizer, o tamanho tem 5. Dividido por 5 vai dar 1. Então, aquele meu vetorzinho que eu chamo de versor, tá? Vou encontrar simplesmente fazendo essa conta aqui, ó. Vou colocar ele de novo lá, desembaçando essa bagunça visual, colocando ele aqui. Eu vou chamar esse cara, esse meu sujeitinho de versor, tá bom? Vamos lá de novo. Chamar esse sujeitinho aqui de tamanho 1, que tem 1/5 do tamanho do total. Neste meu caso, que o vetor tem tamanho V, tem 5, tá? O módulo de V, não se esqueçam disso. O módulo de V é igual a 5, tá certo? O tamanho de V todo é 5. Agora, qual que é o tamanho daquele meu pequenininho vermelhinho que eu deixei ali embaixo? Vai ser muito simples. Eu vou pegar o vetor V. Se ele tem tamanho 5, se eu dividir 5 por 5, que é o módulo dele, eu vou ter um vetor 3 dividido por 5, 4 dividido por 5. Eu divido cada uma das componentes de vetor pelo seu módulo. Tudo bem? Dá uma olhada. A componente era 3, era 4. Eu peguei 3, dividi por 5, 4, dividi por 5. Tudo bem? Fazendo isso, eu chego nesses valores aqui. Ó. 3 dividido por 5 é 0,6, né? 4 dividido por 5 é 0,8. Esse daí são as componentes, são as coordenadas, as componentes do meu versor. Esse sujeitinho aqui é o meu versor, tá? E o meu versor tem módulo 1. Eu vou chamar esse meu versor aí de velhinha, que é igual o meu vetor V dividido pelo seu módulo. Então, o módulo importante do meu velhinha, o meu versor, tem que ser igual a 1. Esse é o vetor unitário que preserva duas características fundamentais, pelo menos uma característica fundamental do meu vetor V, que é a sua direção, e tem módulo 1. Quer dizer, aparentemente preserva também o sentido, está apontando na mesma direção, mas esse versor, se apontasse ou fosse o oposto dele, se ele tivesse voltado para cá, também seria um versor desse meu vetor. Ao contrário do que você pode imaginar, se ele tivesse voltado para trás, mas tivesse o mesmo módulo, na mesma direção, mas sentido oposto, ele também seria um versor do meu vetor V. Tudo bem? O importante é que o versor tem módulo 1.
versor tem módulo igual a 1. Esse é a sua definição de versor, tudo bem? Para encontrar um versor, basta você dividir o vetor inteiro pelo seu próprio módulo, como a gente fez aí, você percebe. Então, vamos agora formalizar isso daí aqui no nosso texto, tudo bem? E eu vou falar só sobre o versor, que é o que me interessa aqui agora. Meu versor é um vetor com módulo 1 na mesma direção. Direção de V. Mas quem são esses caras? São desses caras aqui. Vamos colocar como a gente tinha feito lá. Fazer o desenho bonitinho aqui para a gente não se perder. Tá lá meu vetor. Esse é o meu vetor V. Tá? Esse é meu vetor V. Então aqui os eixos coordenados, x e y, né? Y aqui, x. Agora o meu versor. Vou colocar em vermelhinho, tá aqui embaixo. Esse cara. E vou dizer que o meu versor V, vou colocar, chama ele de velinha, tá? É igual o meu vetor dividido pelo seu módulo. Essa daí que é a ideia de um versor. Seu velinha, tá certo? Então, versor de V é velinha. E como é que eu calculo isso daí? V dividido pelo módulo de V é igual, a gente pode dizer que assim, ó, pego o 3 e o 4, que é o meu vetor V, dividido pelo módulo de V, dividido pelo módulo de V, que a gente calculou é 5, tá? O módulo de V é 5, né? Fazendo essa conta, eu tenho aqui, quando eu divido o vetor por um escalar, é a mesma coisa que multiplicar por um quinto, eu vou ter 0,6, 0,8, tá? De maneira que meu velinha, meu versor, é esse cara aqui. Tá certo? Entendeu? É só isso. Versor, um vetor com módulo 1 na mesma direção de V. Eu chamei de velinha para a gente poder distinguir de V, mas outros livros vão utilizar outras notações. Importante é que você saque que o módulo de velinha, né? Módulo de velinha tem que ser igual a 1. Isso é muito importante. E a direção. Não precisa o sentido, mas a direção tem que ser a mesma de V, tá? O resto de igualdade você já sacou, paralelismo você já sacou, e eu vou deixar você agora dar uma olhada nesses exercícios aqui. 06.1. Quais são os valores de x e y para que os vetores v e w sejam iguais? Aqui é interessante notar que vale a pena você falar, vale a pena eu voltar e retomar a ideia de igualdade. Quer dizer, se vetor v é igual a vetor w, implica que esse vetor v, se for 3 e 4, vai ter que ser o w igual a 3 e 4. É tão trivial, tão banal, que às vezes a gente se confunde e vai fazer com que essa igualdade aqui que a gente colocou, olha lá, qual igualdade? Se v é igual a w, então a gente tem que ter que x 5 tem que ser igual a menos 1
y. Você sacou, então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa que esse x seja igual a -1 e que o 5 seja igual ao y. Obviamente, já resolvi o problema para você. O x tem que ser igual a quanto? E o y tem que ser igual a quanto para que v e w sejam iguais? O pulo do gato. Você já deu na sua cabeça agora, de tão simples que é isso, tá bom? Agora, o paralelismo de vetor, vou retomar ele aqui. O que são vetores paralelos? Vetores paralelos, moçada, são vetores com a mesma direção. Veja, se esse vetor sai para cá e esse vetorzinho sai para cá, você não precisa ter o mesmo módulo, não precisa ter o mesmo sentido, mas se eles estão apoiados em retas paralelas, eles são vetores paralelos. O que mostra para você que é melhor usar o GeoGebra para fazer esse problema aí. E não se esqueça que a ideia de paralelismo também tem a ver com a ideia de uma coisa que a gente falou. Estou falando para vocês agora. Tem a coisa a ver com o vetor ser múltiplo um do outro. Um vetor múltiplo do outro é paralelo um ao outro, sabia disso? Sacou? Tem que ser, né? Que são vetores que estão na mesma reta. Então, vetores múltiplos um do outro também são vetores que a gente pode dizer que são paralelos. E aí você vai ter um problema que se reduz a um problema de saber se esse vetor, no caso, na letra A, por exemplo, vamos pegar a letra A aqui para você olhar, dá uma olhada aqui, letra A. Se esse cara e esse cara é múltiplo um do outro, tá certo? Então isso aí você pode fazer usando o GeoGebra que você vai ser feliz. Exercício 06.3, o vetor nulo O igual a 0, 0, pode ser considerado paralelo a todo vetor? O que você acha? Você acha que um vetor que não tem módulo, ou seja, na verdade tem módulo, módulo 0, direção e sentido ficam indeterminados. Você acha que esse cara pode ser considerado paralelo a qualquer outro vetor? O que você acha disso aí? Vamos debater, tá bom? Agora, eu queria que vocês percebessem também que são unitários, os versores são vetores unitários, tá bom? O que significa vetor unitário? Vetor que tem módulo igual a 1. Todo versor é um vetor unitário, porque tem módulo igual a 1. Beleza? Então, moçada, o vetor unitário nem sempre é um versor de outro vetor. Ele pode ser ele mesmo sozinho, independente do nada, ser simplesmente um vetor que está lá desenhadinho e cujo módulo dele é igual a 1. Ele necessariamente não precisa ser versor de ninguém. Ele pode estar independente, vivendo a sua vida solitária de vetor unitário ali, tá? Então, quais desses vetores são unitários? Como é que você resolve um problema desse aqui? É saber se o módulo de cada vetor aqui dá 1. Se o módulo de A der 1, esse cara é unitário, mas será que é? Será que é o módulo de A igual a 1 nesse caso aqui? Muito simples. Calcule o módulo e veja, se deu 1, tudo bem. Se não deu, ele não é um vetor unitário. Agora sim, no 0.6.5, nós estamos procurando um versor, ou seja, nós estamos procurando um vetor unitário. O versor é um vetor unitário com a mesma direção dos vetores que eu estou considerando. Tá? Vetor unitário, vetor de módulo 1. Versor é um vetor unitário, mas com a direção já determinada por um outro vetor, que pode ter um módulo maior ou menor do que ele. Ou seja, para achar o versor desses caras, é você achar o módulo e pegar o vetor e dividir pelo seu módulo para você achar qual que é o versor de cada um deles. Tudo bem? Então é isso aí, moçada. Ficamos aqui com esse vídeo e vamos deixar vocês agora quebrando a cabeça para resolver esses problemas aí simplesinhos que eu passei para vocês. Vou apagar aqui para você repensar tudo isso daí, tá bom? A teoria que a gente tem no máximo é essa de versor. Se a gente precisar retomar a questão do paralelismo, a gente escreve mais na frente. Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.